RádioCast de volta, agora nosso bate-papo bacana aqui de todas as manhãs. Estou recebendo a Cândida Redante. Ela é gestora do Supera de Bento Gonçalves e também de Farroupilha, e a gente vai entender um pouco mais o que é o método Supera, o que é uma escola de ginástica para o cérebro. Cândida, bom dia, bem-vinda. Bom dia, ouvintes. Muita satisfação estar aqui. Uma satisfação te receber aqui também. Eu já até introduzi a minha primeira pergunta. Vou te confessar que eu sei, tá? Eu conheço o Supera, conheço bem, mas eu quero explicar para os nossos ouvintes, quero ouvir também do teu ponto de vista o que é a escola de ginástica para o cérebro e como ela nos ajuda. Então, assim como nosso corpo precisa se exercitar, né, para melhorar aí a sua performance, o nosso cérebro também pode. O nosso cérebro tem muita capacidade, né, de ampliar suas habilidades, e é isso que a gente faz no Supera. É quase como vamos dizer assim, um trabalho de repetição, como se fosse uma academia mesmo? Mais ou menos. Não como repetição, tá? Porque justamente o que a gente trabalha no Supera são ferramentas para que a gente promova um estímulo cognitivo no nosso cérebro. E ao contrário de alguns métodos por repetição, a gente quer que ele execute, que o aluno desenvolva o raciocínio. Ah, que ótimo. Ótimo. São tipo atividades, Isso por aí. exemplo, que vão fazer o raciocínio ficar mais rápido. Formas diferentes de pensar. Um pensar fora da caixa, soluções diferentes para os mesmos problemas, né? E um estímulo para que a gente melhore as habilidades. Como que a gente melhora a atenção, concentração, né? Memória. Consequentemente, a gente tem mais facilidade para aprender, para ler, para qualquer atividade do nosso dia a dia. Presumo, te ouvindo aqui, que é para todas as idades. Sim. Não é algo focado, por exemplo, só para crianças ou só para terceira idade. Qualquer um pode exercitar o cérebro. Isso mesmo. A gente atende alunos de todas as idades, né? Temos hoje nas nossas unidades alunos de 4 a 92 anos. Olha só. E aí todo mundo precisa de um cérebro ativo, e quanto melhor ele estiver, melhor a nossa rotina, nosso dia a dia, nossa qualidade de vida, e por consequência a gente previne os desafios que vão chegando lá com o envelhecimento. Pensando assim, até realmente para quem não conhece ainda e quer conhecer, por exemplo, a pessoa nota que está com a memória, vamos dizer, mais fraca. Ela pode entrar no Supera e, consequentemente, a memória vai melhorar. Não só a memória, mas vamos supor que entre por esse viés. Seria isso. Com Ajuda certeza. numa performance como um todo, mas a melhorar, como tu disse, memória, criatividade. Atenção, concentração, com certeza. Com certeza. A gente propõe exercícios e ferramentas que estimulem, né? E treinem a nossa memória para que ela ganhe mais potência. Que ótimo. Eu dei uma estudada no Supera. Ele é de 2006, né? Ele foi Isso criado aí. em 2006. São quase Isso 20 anos aí de história. E a gente falando aqui, e até de novo para quem está nos ouvindo, de repente ouvindo sobre o Supera pela primeira vez, são atividades elaboradas por uma equipe muito grande, né, de profissionais. Isso. O nosso método todo é baseado em neurociência, né? Então, o Supera é composto por uma equipe com neurocientistas, psicólogos, psicopedagogos, e sim, ele é a primeira escola de ginástica do cérebro do Brasil. Então, Ótimo. Ele está há 17 anos no mercado. E neste ano a gente tem um presente muito especial, porque há 5 anos o Supera, em parceria com a USP, coordena uma pesquisa para que se comprove a eficiência do método. Certo. E aí agora em 2025 a gente vai ter essa divulgação, né, do resultado dessa pesquisa, comprovando aí um ganho muito grande de quem faz, comparado a quem não faz um treino de estímulo cognitivo. Olha só. É incrível. Chega a ser até meio óbvio, e acredito até para ti que está no dia a dia. Isso, para quem está para nossa rotina é óbvio, né? Mas para quem é um profissional, né, da área de saúde, para quem não tem conhecimento, faz muito sentido, né? O que se comprova cientificamente tem um peso bem diferente e uma robustez muito maior, né? Eu estou muito curioso, assim. Tu tá há 7 anos, né, como Sim. gestora do Supera. Eu queria te ouvir, sei lá, algum exemplo, por exemplo, de crianças e também de outras idades que tu já vivenciou. São muitos casos, né? São muitos casos. Assim, a gente...
por a gente ser de todas as idades, atender a todas as idades, a gente vai identificando aí quais os maiores desafios em cada etapa, né? Hoje, um dos maiores desafios na escola e enquanto criança tem sido a forma de captar a atenção, né? O tempo atencional das crianças está extremamente curto e está difícil para um educador, numa sala de aula, com um quadro branco lá, numa situação estática, competir com um celular, com um jogo que é extremamente acelerado, colorido, com som, com uma velocidade muito rápida. Como que um educador faz isso? Claro. Né? A gente nos supera através de uma ferramenta do Abaco, que é a nossa ferramenta, assim, nosso carro-chefe, faz um treino de atenção. Qual é o nosso objetivo com isso? Cativar a atenção das crianças. Então, muito comum a gente ouvir aí diagnósticos, hiperativo, TDAH, e muitas vezes a criança tem uma super habilidade e não consegue trabalhar essa questão do foco atencional. Então, quando a gente consegue que a criança fique mais tempo atenta, escute mais o professor, consequentemente ela aprende melhor, e muitas vezes a gente sana aí uma série de problemas, assim. Então, isso faz muito parte da nossa rotina, ver crianças assim, não conseguia ficar na sala. Eu tenho depoimentos de mãe assim, o meu filho subia na classe, tirava os tênis, chega lá, no primeiro dia faz 70 contas. Olha só. Então, assim, é muito legal. Muitas vezes é direcionar a atenção, né? O foco atencional, a concentração e também, muitas vezes, estimular quais habilidades ele tem. Porque, às vezes, numa turma muito grande, num cenário de um volume de crianças, é difícil a gente conseguir olhar de forma personalizada. Tu me fez ir longe agora no pensamento. Porque, pensando na vida das crianças, por exemplo, é um bombardeio de informações, tudo muito rápido, seja redes sociais, ou, enfim, mas é tudo muito rápido e raso. A gente até estava falando sobre isso. Isso. O Supera é exatamente o contraste, é aquilo que a criança não tem. Isso. Porque para qualquer habilidade necessita atenção. E essa é a idade de se formar, né? Isso mesmo. É um momento tão especial porque é a fase da aprendizagem, né? Exato. Então, é onde a gente treina. E o que é legal é que essa habilidade do Supera, ela não é para esse momento especificamente, né? Porque uma criança que aprende a ter foco, atenção, concentração, ela leva isso para a vida. Exato. Né? Não é especificamente para um ano escolar, não é especificamente para um caso. Uma habilidade que aprende e fica com a pessoa, né? Exato. E até acredito que facilita muito a adaptação da criança na escola, né? Exatamente. Eu fiquei pensando nisso, desse contraste, nesse choque que deve ser uma criança entrando na escola, por exemplo. Isso Ou mesmo. então aquela troca, vamos dizer, do período mais infantil para o período mais sério da escola. Exatamente. Cada vez o nível de exigência vai sendo maior, né? Exato. E se eu não aprendi lá, aí a gente, né, passou por alguns episódios aí que foram pandemia, que foram algumas lacunas que ficaram e vão ficando essas etapas mal resolvidas aí de aprendizagem. O desafio segue junto, né? É extremamente importante o teu trabalho, de verdade mesmo. E a questão, eu acredito que, como a gente falou, é para todas as idades, terceira idade também, né? A gente falou sobre memória, mas a gente sabe, o tempo vai passando, a atenção diminui, a memória começa a falhar e provavelmente tem muitos casos disso. Tem aluno de 92 anos. 92. Olha só. No idoso, e aí assim como a gente volta um pouquinho para a questão da criança, na questão assim, e aí vou linkar com essa questão do idoso, as questões socioemocionais. Hoje a gente tem, né, famílias muitas vezes com menos filhos, né, com poucos, e aí não tem tanto a oportunidade nem de estar no pátio, na rua, e nem de conviver com outras crianças, né, em casa. Então isso é sempre um aprendizado, é sempre uma lição que vem de casa. E quando a gente não tem, muitas vezes a criança aproveita este momento, né, da escola, do Supera, para quê? Para fazer uma das ferramentas que a gente tem, que são os jogos. Os jogos, eles trabalham muito a questão socioemocional. Quando a gente fala de autoconfiança, quando a gente fala do ganhar e perder, quando a gente fala do perceber a minha habilidade para este jogo e talvez não para este, e está tudo bem, claro, né? Como é que a gente lida isso? E aí, voltando lá para o idoso, o que acontece? A gente volta com ele para a sala, depois de 80 anos, sentar numa sala de aula, partilhar um momento feliz com outros idosos, faz com que ele retome, né? Eu digo assim, dá uma injeção de vida.
Por quê? Porque estava lá em casa no sofá, me sentindo sem habilidade, me sentindo sem utilidade, me coloco numa sala de aula onde eu jogo, me divirto, percebo que os meus desafios também são desafios do meu colega e que está tudo bem, entendeu? E aí eu socializo, me divirto e também estimulo meu cérebro para que eu faça novas conexões, porque normalmente ele está numa fase que já não faz mais nada de novidade, né? Não, e além dessa parte que a gente fala individual, tem aquela sensação de pertencimento, né? Porque Isso vai mesmo, estar um grupo. Exato, vai estar num grupo ali que está vivenciando a mesma atividade, talvez até a mesma fase de vida ou a mesma preocupação. Exatamente. É fundamental um crescimento coletivo, né? Hoje Deve ser fundamental, né? Hoje a gente já tem um entendimento que a falta de socialização é um dos fatores que pode provocar, né, um dos fatores de risco para demências e para doenças cerebrais. E aí, se a gente olhar para o idoso, né, ele vai entrando numa fase que tem preguiça aí de pessoas, de sair de casa, de socializar, né, ele já faz muito menos coisas. Então, assim, é extremamente importante voltar para um grupo que se sinta bem, né, onde se sinta lá, se familiarize e se motive para fazer atividades diferentes. E agora eu pensei numa coisa que tu vai poder me responder. Eu acredito que pessoas na faixa dos 30, 40 e 50, talvez ainda ativas profissionalmente, também podem chegar num nível mais alto mental e cerebral, né? Com o Supera. Potencializar. Aqui a gente fala muito do estresse, né? Aqui a gente fala da prevenção do burnout, dessas doenças de trabalho e por quê? Eu costumo citar aqui assim aquela ideia de que quando a gente está na fase ativa a gente não olha para isso, né? Quando a gente está numa fase ativa de trabalho, sim, a gente está pensando lá na família, na casa, no trabalho, em tudo que faz, e aí o nosso cérebro está indo bem, né? Tem uma curiosidade que o nosso cérebro é o único órgão que não dói e que não pode ser substituído. Exato. Então, o que acontece? A gente só percebe que ele não está como a gente gostaria às vezes lá na próxima fase, né? E aí a gente não olha para ele nessa fase ativa. Mas é importante saber que a gente para de gerar, né? De produzir novos neurônios mais ou menos em torno dos 25 anos de idade. E se a gente não promove atividades que tenham novidade, variedade e um grau de desafio crescente, se a gente faz muito do mesmo todos os dias, a gente não produz novas sinapses e novas conexões. Então, a gente, né, com o estresse, com os desafios que são corriqueiros, aí, o envelhecimento, eventuais acidentes, a gente tem uma tendência a perder. Então, quem está antenado começa a cuidar dele cedo. É transformador ouvir isso, viu? É realmente transformador. Tem um dado que né, já é hoje cientificamente comprovado. As demências elas começam em torno de 15 anos, em média 15 anos antes de a gente perceber algum sintoma. A gente não sabe isso, né? Então, muitas vezes, quando a gente já está lá no final com um desafio, com um esquecimento, com alguma falta cognitiva, isso já estava com a gente há bastante tempo. Para quem está nos ouvindo, convido a conhecer o método Supera. Dá para fazer aula teste, provavelmente, né? Dá, com certeza. Método. Entra em contato, fala com a Laís, com a Simoni. Vou passar o WhatsApp aqui, 549 9992 8331. 9992 8331. Conheça o método Supera. Você já ouviu aqui o que a gente falou. Algo que é fundamental para a vida, não importa a idade. E, Cândido, eu quero te agradecer por ter vindo. Foi ótimo poder te ouvir, conhecer um pouco mais sobre o método. E quero te convidar para voltar futuramente aqui para a gente conversar mais sobre isso. Obrigado. É realmente fundamental para todas as idades. E pensando assim, de uma maneira agora com mais informações, é algo que precisa crescer e se tornar cultural aqui para a gente. Que bom. Obrigada pela oportunidade. Sim, eu queria, né, convidar os ouvintes, estão todos convidados a fazer uma experiência Supera, né? A gente está muito feliz aí por estar, né, nessa gestão aqui em Farroupilha e queremos que seja uma oportunidade para o máximo de pessoas possíveis usufruírem dos benefícios. Exato. Escola em novo endereço, na Rui Barbosa, 235, aqui no centro de Farroupilha, do lado da Sonora. Se você vem até a Sonora, ou então vem até o Supera, vai ver os dois. Rui Barbosa, 235, aqui na galeria. E mais uma vez o WhatsApp, para você que está nos ouvindo, 549 9992 8331.